me pegou meio de surpresa a repercussão do Exposed na internet, assim, eu fiquei, caralho. Tá, aí eu comecei a ver tua foto, assim, e eu fiquei assim, caralho, o maluco parece ser um maluco tranquilão e tal. E, porra, mas eu vou confessar, e não tem nada a ver com o que a gente tá conversando, é só uma confissão mesmo. Que eu fiquei pensando assim, caralho, imagina aquela barba ali cheia de merda. Quer saber detalhes? Tem no meu livro. Detalhes no meu livro. Mas se liga. Ó, eu vou querer esse livro aí, ó. Esse aqui com as versões sem as fotos, tá? Vou querer entender qual que é dessa aí. Fechou. E Conhecimento, gente, não quer demais. É interessante pra caramba, cara. Mas eu sou uma pessoa que me interessa de conhecer essa coisa que você falou, de conhecer as origens. Eu também tenho interesse, tipo, de onde surge. Às vezes eu fico pensando, será que não foi... Muitos fetiches ou muitas, né, parafilias não surgem de algum trauma, às vezes? E a pessoa ressignifica esse trauma? Pode ser. Então, por isso que precisa, você entende? Assim, a psicoterapia ela é importante para isso, porque você vai escrafunchando e vai chegando ao ponto inicial de tudo, né? E aí a pessoa entendendo esse processo, nossa, é libertador. É libertador para ela. Pô, façam terapia, cara. Mas quando que você sentiu necessidade de fazer terapia? Não tinha nada a ver com fetiche. Foi em 2018, por aí. E eu demorei muito pra falar pra minha terapeuta. Porque além de tudo, você ainda é bi, né? Que é uma coisa que também... Eu conversando com a minha terapeuta, eu tinha muito preconceito, sendo bem sincero. Porque eu me descobri bi, ao contrário de uma galera que acredita que as pessoas nascem assim, eu me descobri. E eu descobri tarde até, eu acho que eu tinha uns 20 anos. E aí eu achava que o meu maior preconceito é que eu ia mudar. Eu tinha um melhor amigo que ele se assumiu pra mim. E eu não entendi. Eu falei assim, cara, ele vai mudar. Ele mentiu pra mim a vida toda que ele é uma pessoa e agora ele vai virar outra. Ele não mudou porra nenhuma. E aí, quando eu me descobri, eu tenho um pensamento muito interessante, assim, tipo, é igual um suco de laranja ou de uva. Eu tomo um suco de laranja ou de uva, não muda porra nenhuma, é só um gosto, sabe? Não é que eu vou tomar suco de laranja e eu vou me transformar em outra pessoa, é só um gosto. Como tem gente que gosta dos dois sucos, ou tem gente que gosta de água, é só um gosto. E aí eu perdi esse preconceito totalmente, sabe? E fugi um pouco da sua pergunta inicial, eu acho. Quando que você começou que você sentiu necessidade de fazer terapia? Da terapia, é que isso do suco eu falava muito pra ela. Eu fiz terapia por outros problemas da minha vida e tal. Me ajudou muito, cara, o lado da bissexualidade é um negócio que, puta que pariu, assim. Se não fosse a terapia, eu teria questões até hoje. E aí eu comecei a sentir necessidade de falar dos fetiches. Isso ano passado. E aí, isso pra minha terapeuta, a Maria. Um beijo, Você tá Maria. com ela desde que você começou ou você trocou de... Não, eu tô com ela desde quando eu comecei, em 2018, faz uns 5 anos. E aí teve uma hora que eu falei, isso antes, lá atrás, em 2019, eu falei, eu preciso falar pra ela, mas eu tenho medo. Aí eu contratei um psicanalista sexólogo apenas para falar o fetiche. Porque eu tinha medo, assim, dele falar, você é doente. Então, eu contratei uma única sessão com um cara e ele foi muito de boa. Ele falou, cara, totalmente comum. E ele me deu exemplos maravilhosos, assim. Ele deu exemplos muito inteligentes, mas de uma forma bem que dá pra gente entender. Por exemplo, Freud falava sobre libido e orgasmo. Que, para Freud, o orgasmo não é só no sexo. Quando a gente come uma comida gostosa, a gente tem uma espécie de orgasmo pro Freud. Ou quando a gente tá usando um sapato apertado e tira e fala... Ai, sim. Freud, ele usava libido e orgasmo para outras coisas não sexuais. E ele foi me dando vários exemplos. O que eu fiz? Eu gravei nossa conversa e transcrevi ela inteira e coloquei no blog. E esse texto está no livro. É uma das passagens do livro mais interessantes. Porque é talvez aquela consulta que quem tem algum fetiche diferente tem medo de ter. E eu tinha isso. A partir do momento que eu contei e ele falou, cara, o problema é social e não o fetiche, é como você vai lidar com as outras pessoas e as outras pessoas lidam com você, eu me aceitei 100%. Aí eu tive a coragem de falar com a minha terapeuta hoje em dia e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje ela me conhece 100%.
Hoje o mundo também conhece eu 100%, mas é um tanto libertador. E a gente sempre falou sobre isso. E agora que rolou o Exposed, ela falou assim, no fundo eu acho que você queria isso. E você acha? Concorda com ela? Eu concordo. Não com a proporção nem do jeito que foi. Mas, no fundo, eu tinha a necessidade de me libertar, né? De ser quem eu sou 100%. A mesma coisa alguém que é gay e quer se libertar uma hora, mas tem o tempo dela e etc. Fizeram isso por mim e essa foi a foda. E, cara, eu tinha um livro e não podia contar pra ninguém, tem noção? Eu queria muito falar, caralho, eu fiz um livro. Eu acho muito cult, nunca pensei em fazer um livro. Mas eu tinha isso em segredo, então hoje as pessoas sabem que eu escrevia, é uma coisa que eu não contava pra ninguém, então no fundo eu tinha isso. Talvez os easter eggs, as dicas que eu dava, era pra chamar a atenção de quem curtia, do tipo, olha, eu sou o Gustavo Sketch, mas pra quem curtia. Não para o mundo inteiro, porque eu sabia que a gente não ia estar preparado para essa conversa, saca? Mas acho muito interessante esse lado de, no fundo, as pessoas querem ser reconhecidas do que elas fazem, né? Cara, você tem um podcast, o primeiro podcast do Brasil. Imagina se você tivesse e não podia contar para ninguém que é você. É o maior projeto da sua vida. Então, só que você tem que ter o seu tempo. E eu não tive o meu. Agora eu tô tentando lidar com tudo isso. Agora é a minha nova realidade, né? Então, o que eu vou fazer com isso, saca? Verdade, cara.